Olá, taurinos, sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer a leitura bônus de aniversário para vocês. Essa leitura aqui com o quesito espiritual. Aquilo vou deixar livre, aquilo que a espiritualidade quiser falar com vocês, mas no âmbito espiritual, ou se tiver alguma outra mensagem para passar. E a única coisa que eu peço é que essa mensagem chegue a quem realmente precisa. Vamos ver, né? Aniversário de Touros, energia para os taurinos, leitura bônus. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Começar com um animal de poder. Temos o coelho, coelho a lebre. Coelho fala de medos, né? Vamos ver no tarô xamânico. Tarô xamânico, no xamanismo, né, ele fala, tem o conto do coelho, dos medos, de quando a gente fica focando naquilo que a gente não quer, justamente aquilo que a gente atrai. Atua com a energia do crescimento. O coelho atinge a idade adulta muito rapidamente. Momento de aprender a não temer o crescimento espiritual para tornar-se mais do que é. Hora de engenhosidade, escutar a voz interior, ser ágil e fértil em todos os níveis. Crescimento espiritual, uma leitura espiritual, então aqui vem convidando a gente para parar de ter medo, né? Se tem medo escuro, se tem medo de ver demônio, né? De verdade, aqui assim, abrindo o meu lindo coração para vocês, mesmo eu me posicionando, né, como cristã aqui, se vocês forem estudar, mesmo assim, agora eu tô falando do fundo do meu coração e não para... Por favor, se você é cristão, cristã, não se sinta atacado. Eu só peço que você busque conhecimento e estude. Porque se você pegar os livros judaicos para estudar, se você for conversar com algum historiador sério, você vai entender que a palavra diabo, né, ou Lúcifer, está relacionada pela história, até pela simbologia, toda a etimologia da palavra, com Vênus, né, a estrela lá de Vênus, e que não tem nada a ver com o diabo. Então, assim, as traduções que chegaram até a gente, das Bíblias, eu tenho várias Bíblias, eu estudo, tem muita coisa boa dentro da Bíblia, né, mas quando a gente realmente se permite estudar e sai um pouco da religiosidade, daquilo que a gente só aprendeu dentro da igreja, né, foi doutrinado daquela forma, no começo dá um bug, porque você começa a se abrir para outras informações e mais perto da verdade, digamos assim. E se você pegar livro de Apocalipse, for estudar simbologia e pegar um dicionáriozinho e for ver o que significa, com a etimologia às vezes das palavras, né, vocês vão ver que tudo aquilo que vocês acham que não é talvez da forma com que você aprendeu, entende? Eu tô falando aqui de coração aberto para vocês, porque o diabo, do jeito que foi passado, ele não existe. Enfim, para o universo, gente, para Deus, no caso Deus, né? Deus, ele é infinito. Então, pensa assim, ó, como se fosse as ondas do mar, tá? Digamos que eu sou uma ondinha do mar, você é uma ondinha do mar, teu irmão, tua irmã, um familiar teu é outra ondinha do mar. E Deus é o mar. E nós, ondinhas, somos finitas. Pensa na onda, né? A onda chega ali na praia, bate, ela volta ou morre ali na praia, certo? Morre, pode dizer, porque ela é finita, mas ela retorna onde? Para o todo, para o mar, que representa esse grande todo, esse grande Deus, nisso que eu tô aqui tentando explicar para vocês, tá? Então, assim, Deus é tudo que há, ele é infinito. Então não existe bem ou mal. A gente está num planeta, gente, de ordem e caos. Então eu sei que tem gente que vai falar, mas fulano que faz mal, fulano que mata não sei quem. Vou dar só um exemplo, tá? Eu não tô aqui pra gente debater nada, tá? Mas só pra que... Pensa assim, ó, se não servir pra você, só solta. Pensa assim, ó, Thalita falou um monte de besteira, não era pra mim e pronto, tá? Sem guerra aqui, tá? Por gentileza, se abra, tá?
E se não fizer sentido para você, tá tudo ok. Vamos pegar assim, a história de Hitler, por exemplo. Digamos assim, uma pessoa foi lá e matou uma criança, na pior das hipóteses. Vamos pegar um cenário bem horrível mesmo. E aí você julga, você condena, e onde já se viu fazer um negócio daquele? Já parou para pensar que, né, Deus sabe muito mais do que nós. Então não é que Deus é ruim como falam, né? Porque nós estamos no mundo de justiça. Existem anjos, arcanjos, que cuidam, principalmente, né, quem estuda aí sobre Arcanjo Miguel, sabe que é a egrégora dele que cuida da ordem aqui do nosso planeta, né, a egrégora dele, de Arcanjo Miguel, para que, né, o caos não seja instaurado de uma vez nessa Terra. Porque se dependesse só de nós seres humanos, né, é muita coisa, se a gente vivesse só por impulsos, porque as pessoas não estudam, né, falta de domínio próprio, enfim. Então, digamos que uma cena dessa aconteça, daquela pessoa cometer uma atrocidade dessa. Talvez aquela criança, quando ela crescesse, ela se tornasse o Hitler. Eu só tô dando um exemplo, tá, gente? Né? Então a gente não sabe o que tá por detrás, o porquê que foi permitido tal coisa, o que aconteceu, entendeu? A gente não sabe qual o destino futuro, entendeu? Então, né, olhe, tente perceber Deus como esse todo. Ele sabe, nós seres humanos, principalmente, né, falo por ter crescido dentro de uma religião cristã, né, eu era... Esqueci até o nome da palavra, faz tanto tempo que eu não falo, evangélica, né, e que é ensinado a divisão. Aí existe um céu e existe um inferno, né, como se todos estivéssemos separados, nós estamos separados de Deus ou algo assim, quando na verdade não. Então nós estamos acostumados, até pela dualidade do nosso mundo, a olhar as coisas no micro, né, só aquilo que tá aqui, em volta, aqui de mim, aonde eu enxergo, entendeu? Agora, se nós conseguíssemos expandir e olhar a visão do todo, que já sabe tudo, que poderia ou não acontecer, tem todas as previsões, os cálculos das coisas, das possibilidades, e esquadrinha o coração, talvez nós parássemos com o nosso julgamento de apontar o dedo de que o é certo, o que é errado, o que faz, o que não faz, e essas lutas, né, essas guerras desnecessárias, assim como pessoas que acabam se matando por conta de time de futebol, por exemplo, que não vale a pena. Você acha que vale a pena brigar por isso, sabe? Ou brigam por política, aí política ainda vai porque assim, nós estamos escolhendo alguém que vai estar nos representando, mas ainda assim não justifica uma guerra entre nós, irmãos, que fazemos parte desse todo, brigar a ponto de se matar, a ponto de se machucar, ou a galera que vai em cima dos homossexuais, entende? Não respeita a escolha deles. Tá afetando a sua vida, a escolha sexual deles? Entende? Se fosse a sua vida, né, se te afetasse diretamente, mas não tá te afetando diretamente, é a vida do outro lá, entende? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu quis falar para vocês sobre essas ondas do mar e que Deus, ele é infinito, tá? Quem somos finitos aqui nesta terra, nesta 3D, por enquanto somos nós, né? Então que façamos algo de bom e útil com a nossa vida, com a nossa existência, com a nossa consciência, com os nossos aprendizados, porque a gente não vai levar o bem material, mas vamos levar o que? Até para quem tem problema, dificuldade com dinheiro, que acha que dinheiro é sujo, tem crença com dinheiro, lembre-se que nós vamos levar as experiências, e dinheiro proporciona experiências, estudo, casas de caridade. Você, se você tiver muito dinheiro, você pode abrir uma casa de caridade, por que não? Abrir lá uma escola que ajuda crianças, enfim. Tá? Então pense que o dinheiro, não no dinheiro como matéria, mas em tudo que ele pode proporcionar de experiência, de conhecimento. O dinheiro abre portas que às vezes a gente não consegue acessar por falta de, porque às vezes para você fazer um curso X, para você ir conhecer, ou para você ir lá, sei lá, por exemplo, para Israel conhecer tal coisa, ou para acessar um mentor, um ocultista, um historiador que sabe muita coisa, sabe? O dinheiro vai te abrir portas, entende? Para conhecimentos além, para muitas coisas, tá? Onde que eu parei?
Hora de engenhosidade. Eu vou ler de novo, tá? Atua com a energia do crescimento. O coelho atinge a idade adulta muito rapidamente. Momento de aprender a não temer o crescimento espiritual para tornar-se mais do que é. Hora de engenhosidade, escutar a voz interior, ser ágil e fértil em todos os níveis. Então é sair desse medo, é sair dessa bolha, vão buscar conhecimento, sabe? Claro que vão com calma, se você também veio de uma mente muito fechada, vai com calma, porque na hora que você começa a abrir o boom, isso gera uma confusão interna, vai ter que limpar essas crenças limitantes, quando a gente acreditou fielmente sempre numa coisa e depois vê que não era aquilo, isso buga a gente, é normal, eu sei porque eu passei por isso, né? Eu tive minha noite escura da alma. Foi um pouco antes, inclusive, de eu abrir os canais de tarô. Eu sou o consciente da atividade que cresce e expande, que produz com coragem e eficiência. Sou o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar em todos os planos da minha existência. Então, ó, se ultrapassar a energia de medo e trabalhar a energia de expansão do coelho, de crescimento, gente, vocês conseguem começar a manifestar as coisas com muito mais facilidade, olhar por uma visão de ótica. Quando a gente para de se prender às pequenas coisas, à matéria, a julgar os outros, que não faz sentido nenhum a gente ficar condenando os outros. E sim, a gente deveria estar cuidando da nossa própria vida, entendeu? Enfim. Vamos lá, qual que... Me dá mais uma energia aqui, um arcano maior. O que a espiritualidade quer falar nessa leitura, no aniversário de Touro? Temperança, anjo, mão de Deus, torre, a força. A gente está falando da torre. Vocês passando por uma ruptura num padrão de pensamento, ou num padrão espiritual, ou algo que te bloqueava, ou você que vivia em separação, mas a gente tem uma destruição aqui a respeito de coisas que não faziam mais sentido. É uma limpeza na tua energia, trazendo um novo equilíbrio. Você tá protegido. Se você não tava, meu bem, se começou ou achava que não tava, começa aí a orar pros teus anjos, pros teus guias, para aquilo que você acredita, para Deus, né? Mas é um tempo de pacificação, construção, limpeza, tá? Pra te dar força. E talvez para você entender que o seu ego, ficar aprisionado no ego, não vai valer muito a pena. A gente tem o id, o ego e o superego. Id são os nossos impulsos, nossos prazeres. Aí vem o ego, né, para dar uma segurada nesse id, né, porque senão a gente ia fazer várias coisas. E o superego, esse aqui é um pouquinho mais preocupante, porque o ego, ele ainda é uma... Ele é um intermediador, ele dá uma segurada nos nossos instintos, nos nossos impulsos, porque perante a sociedade, para que a gente use essa persona e não saia fazendo o que bem entende, né? Agora, o superego, ele é um protetor ainda maior, porque ele entra no papel mais julgador de querer que a gente seja mais moralista, sabe? Que a gente queira condenar, e aí, dependendo de como tiver esse superego, de como você entende, né, ou olha para si, para o autoconhecimento e para o mundo, né, faz essa troca do interno e do externo, pode não ser tão benéfico, tá? Uma forma, quer ver, do superego se proteger, né, ou bloquear uma pessoa, acho que a energia sexual é a mais fácil de falar. Mulheres que cresceram na igreja, né, que sempre tiveram que estar super recatadas, ouviram que a mulher, se ela usar um decote ou algo assim, ela tá chamando a atenção do homem, ela tá se expondo, e aí ela cresce toda reprimida, e quando vai vai dormir com o marido lá, né, casou na igreja, algo assim, vai lá com o marido, aí não sente prazer, não consegue se abrir, fica toda cheia de dedos, e aí pra ela é um negócio desconfortável e é ruim, porque tá cheia de coisa onde ela tem que se portar com uma certa moralidade, e aí essa energia reprimida, ela vai se manifestar de alguma outra forma na vida dessa pessoa, ou ela pode ganhar muito peso,
né? Ela começar a engordar, pode ser através da reatividade, atacando, sendo brigona, atacando os filhos, atacando o próprio marido, ou ela vai se anulando, se anulando, se anulando, pode ficar com uma depressão, ou desenvolver alguma questão psicológica, né? Tá? Então, assim, aqui pede um certo equilíbrio, então tomem só cuidado com isso, porque vocês estão passando por um processo de limpeza, tá? Espiritual, para tomar a força de vocês, recuperar a força, a essência. Energia de leão representa o inocente, o arquétipo do inocente. Então é uma criança, né? A criança é pura. Você já viu a criança lá, sei lá, ali pelos seus entre 2, 3 aninhos, às vezes, ela já começa a meio querer ali se tocar nas partes íntimas. Gente, a criança não tá fazendo aquilo por mal. É normal dela se tatear e ela querer conhecer, às vezes sentir uma coceirinha ali, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela vai aprender, né? Aprender alguma coisa porque os pais estão ensinando ou quem cuida daquela criança, entendeu? Mas para ela não tem esse julgamento moral das coisas, entendeu? Então você vai recuperar a sua essência, se permita, se abra, tá? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade quer falar para vocês, Touro. O que o campo espiritual quer falar para vocês, taurinos? Aniversário de Touro, campo espiritual. Justiça, coragem para florescer, para sair de uma energia de controle. Essa carta aqui do Osho, acho que eu já expliquei aqui várias vezes, né? Mas se você tá aqui pela primeira vez ou nunca tinha visto a explicação, eu vou explicar de novo. Fala da semente, que às vezes a gente quer ficar na semente e não quer nascer. Porque na semente, se alguém pisar aqui nesse chão e tiver numa semente, você tem a casca grossa e é mais fácil de se proteger, entendeu? Porque você não cresce, não chama atenção, então você passa despercebido. Se alguém te dá um chutãozinho, digamos, né, a pessoa tá aqui, ó, caminhando e chuta aquela semente, você tá protegido, entendeu? Você criou uma casca, uma armadura. Agora, realmente, nascer, né, bate o sol pode matar a planta, né? Agora falando da planta mesmo, né? Pode matar essa planta, murchar essa planta, alguém pode vir aqui arrancar essa planta, pode pisar em cima dessa planta, essa planta vai estar exposta, bem mais exposta, a semente também estaria, né, exposta à chuva, ao calor e tudo mais, mas ainda tem uma casca de proteção. Aqui não. Aqui ela não tem casca de proteção, vai vir de tudo, desde bichinhos, vai vir as abelhas para fazer aquela coisa linda, né, de pegar o pólen e tudo mais. Então, assim, é sobre florescer, trazer vida, beleza, é sobre mostrar a essência, quem se é. Nessa carta é isso que ela vem dizendo. Então não vale a pena você ficar preso numa casca, numa bolha, como a gente estava falando aqui. E entender essa justiça divina, sabe? Entender que existem ordem nesse planeta. Ah, se tudo acontecesse do jeitinho que a gente quer, né? Ah, se... né? Já parou para pensar? Se a gente pensasse, né? Se só o pensamento fosse instantâneo o poder de manifestação, pensa num dia que você brigou com seu pai ou com a sua mãe, ou com seus filhos, vocês que têm filhos, e você pensasse, ai, que raiva, queria que essa pessoa morresse. Só passou pela sua cabeça, mas é óbvio que o desejo do seu coração não era esse, mas na hora da raiva você pensou uma coisa dessa. Já pensou se aquilo acontecesse instantaneamente? Nosso mundo seria uma loucura. Então, assim, confia na lei divina, confia na ordem divina. Você não está atrasado, você não está atrasada. Não fique se sentindo mal ou fique com raiva de Deus, seus anjos, seus guias, porque não foi te permitido algo, ou foi te tirado algo. Lembre-se que Deus sabe de todas as coisas. As entidades, os anjos, aquilo que trabalha além do véu, sabe muito mais do que nós. Tá? Embora a gente tenha energias como, por exemplo, os daimons, que são energias que são, eu diria, energias cegas, meio caóticas, porque elas não estão no nosso plano. Essas energias que são mais fortes, e eles não julgam bem e mal igual a gente, eles não estão dentro do processo de julgamento. Então eles vão fazer aquilo que for determinado ali a fazer, e é uma energia forte. Então se você não tiver domínio sobre aquilo, se você não conseguir controlar aquilo de alguma forma, quando você está trabalhando com uma energia dessa, essa energia te consome, essa energia meio que pode te destruir, né? Então tem que saber aquilo que você está fazendo, tá? Mas entenda que tudo neste universo tem ordem, tá?
Tem caos e tem ordem, tá? Dos dois lados, mas a ordem vai prevalecer, as coisas precisam se equilibrar. Vocês já devem ter ouvido falar na teoria... tem um filme até do efeito borboleta, né? Que a pessoa lá fica tentando modificar a vida, mas aquilo que acontece aqui modifica o outro lado lá, sabe? Tudo, na verdade, tem interferência em todos os níveis, em todos os sentidos, em tudo. Nós temos uma malha quântica e vai influenciar, sabe? Em tudo. Talvez não coisas, nossa, drásticas. Claro que tem coisas drásticas que vão influenciar. Lembra quando teve o atentado lá do 11 de setembro? O mundo quase praticamente parou por causa daquilo. E foi lá, em outro país, entendeu? Enfim, mas tudo influencia, gente, ainda que seja bem sutil, sabe? Enfim, confia na justiça divina. Você não tá atrasado. E nada foi te tirado por maldade. Talvez você só não esteja enxergando ainda a lição pra você. Dá mais uma. Vieram duas. O mago e a concessão, queridos taurinos. O mago. Energia de manifestação. Você é o alquimista da sua vida. Mas entenda que... Aqui tem uma outra energia, tá? Uma outra mensagem, perdão. Que será te dado aqui por concessão, tá? Por justiça, a justiça divina, digamos assim, será te dado por merecimento algo entre você, sua entidade, você, seu anjo, seu superior, não sei para quem que você ora, para quem que você pede, o que que você faz aqui, mas será dado por concessão, é uma troca. Então assim, tem gente que quer as coisas sem mover uma palha, né? Aqui tá dizendo que você vai ter que se mexer, energia do mago. O mago é um arcano de ação. De expansão, de fala, de alquimia, ele precisa fazer alquimia. Quando a gente está falando do campo espiritual, pode ser uma alquimia interna, como a gente pode estar falando de você precisar acender uma vela, de você pegar 4 elementos para fazer uma oração, de você abençoar a água que você coloca na comida. Para de reclamar do marido, para de reclamar da esposa, pega a água, abençoa antes de colocar, antes de fazer o seu arroz. Abençoa a roupa da pessoa, sabe? Tá na hora de vocês começarem a usar o poder da magia, o poder que foi dado a vocês. Pôr em ação. Ao invés de abrir a boca para ficar só manifestando coisa ruim, ao invés de usar a boca só para vocês ficarem blasfemando, quando não estão blasfemando, estão se amaldiçoando e estão amaldiçoando o outro, a própria família. Para com isso. Usa essa energia para o bem. E pega os elementos. Pô, aí vão falar lá que os macumbeiros, os feiticeiros, porque eles são feiticeiros, fazem o mal. Vocês já pararam pra pensar que eles, em todos os rituais de todos os lugares, de todas as religiões, são usados 4 elementos? Ou você acha que lá na igreja católica ou na igreja... Na que eu ia lá na Universal, pô, tem o Vale do Sal, também lá, quantas vezes o Bispo Macedo me botou o quipazinho lá pra fazer a reunião lá dos empresários. Então, pô, gente, você acha que eles não conhecem de coisas que talvez você aí não conhece e fica ali na mercê dos outros? Começa a pegar as tuas próprias mãos e ir lá pegar uma pedra, pegar um copo de água, acende uma vela, vai orar pro teu anjo, ou ora direto pra Deus, como Jesus ensinou então, né, Abba, Pai, direto com o Pai, se essa é a sua fé, entendeu? Mas tá na hora de você começar a se mover e parar de ser um pedinte que não é capaz de se mover. Só pede, mas não é capaz de mudar o seu comportamento. Vive brigando com seu esposo ou com a sua esposa. Né? Vive atacando, vive brigando com o pai, vive brigando com a mãe, vive brigando com os filhos. Tá na hora de se movimentar. Chega. Sabe? Chega de reclamar, chega de mimimi, chega de se colocar numa situação de vitimista. Ah, Thalita, por isso fizeram magia pra mim, fizeram macumba pra mim. Levanta e faz uma oração. Tem aqui no canal Oração do Arcanjo Miguel, deixei esses dias para vocês Oração do Arcanjo Miguel aí no vídeo também, acho que deve ter sido uns 2 dias atrás, que eu deixei para você oração lá do outro canal, do Irradiar-se, ou vai lá direto no canal do Irradiar-se, tem aquele outro canal daquela outra moça, faz tempo que eu não assisto nada dela, na hora que eu lembrar aqui eu falo. Mas, gente, aqui é por concessão. Metade a espiritualidade vai fazer, a outra metade é você que tem que fazer. Se você não se mexer, não vai ter benção aqui. Você vai conseguir tudo que você quiser, desde que você faça a sua parte, tá?
Confia. E tudo que está sendo feito é pro seu bem, não é pro seu mal, não. Pra você aprender. Até quando alguém faz uma macumba pro lado negativo pra você perder emprego, seja lá o que for que pegou, ou invejoso lá que jogou a inveja em você pegou, é pra te mostrar que você não tá cuidando da sua espiritualidade. Por que que pegou? Se pegou, é porque tua energia tá fraca. É porque alguma besteira você tá fazendo na sua vida. Ou não tá praticando alguma coisa que deveria estar praticando. Né? Então guarda pra vida, que nada chega até nós por acaso. O mundo, roda da fortuna. Roda da fortuna, mudanças. A cura, ó como tem coração fechado, aqui tem mágoa. A cura de um coração fechado, uma mágoa. Se a gente vai falando aqui de abandono ou de relacionamento, aquilo que estava ferido, tá? Alguém que não queria se abrir, alguém que se fechou para a espiritualidade, ou alguém que julgava muito as coisas, tá? Paciência, para de controlar as coisas, é hora de nutrir, digerir, começa a plantar coisas positivas. E para quem já estava plantando, aqui tem uma mensagem: não fica brabo com a espiritualidade porque você não recebeu aquilo que você queria. Se às vezes fez uma amarração amorosa, algo assim, e não veio, entenda que não veio porque a espiritualidade não gosta de você. Eles sabem mais do que a gente. Então, às vezes, se aquela amarração talvez tivesse dado certo, e daí vocês veem em casa assim, ah, mas a de fulano deu certo, fulano hoje em dia tá feliz. Tudo bem, porque tinham um caminho juntos. Mas talvez para você que não deu certo, você ficou bravo, ficou revoltado, a espiritualidade sabe melhor do que você, do que poderia acontecer. Aí se amarra a pessoa lá, e daí, se caso ficassem juntos ali, apesar que se fosse para ficar juntos, estariam juntos, né, gente? Mas assim, a espiritualidade sabe mais. Então, digamos que eles conseguiram ver ou antecipar que ia dar muito ruim, vocês iam acabar se destruindo a vida um do outro. E às vezes nem tinham caminho juntos mesmo, assim, porque cada um tinha que pagar um karma diferente, em outra condição, em outra situação. Então, não culpe ou acuse a sua espiritualidade. É hora de amadurecer, de abrir esse coração aqui, tá? De sair desse lugarzinho fechado. E para quem tá com mágoa com o pai ou tá cobrando alguma coisa aqui, tá na hora de você plantar coisas diferentes, tá na hora de você aqui frutificar as coisas, entender o tempo das coisas. Se vocês querem plantar coisas positivas, gente, vocês precisam fazer a parte de vocês. Aqui tá muito forte gente que fica brigando com outras pessoas e ou julga muito outra, ou a espiritualidade de alguma forma, tá? Tá muito forte isso aqui. E que te pede, ó, uma ação. O mago tá bem no meio aqui pra formar esse triângulo. Então, o mago vem trazendo mudança, quando você muda, tá? Quando você age diferente, fala diferente, faz algo diferente, faz uma alquimia diferente, faz uma oração, conhece uma religião diferente ou vai estudar, as coisas mudam. E aí vem, né, começa um novo plantio. Aqui, ó, também no triângulo aqui, entenda que foi por justiça. Se você foi machucado, você estava recebendo justiça, talvez você estava pagando karma de uma outra coisa aqui, por isso que não deu certo, por isso que aconteceu algo, mas foi em concessão. Ah, Thalita, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, alguém me caluniou, saiba, ou alguém fez uma fofoca. Ué, você abriu a boca, você contou. Né? A gente não tem como controlar o comportamento do outro. Se você não queria que ninguém soubesse, por que você contou? Entendeu? Ah, mas eu confio em fulano. Maldito homem que confia no homem. Não cria expectativas. A gente não sabe como que o outro vai se portar. Entende? A gente pode confiar muito em alguém, mas a gente não sabe o que está acontecendo no momento da vida daquela pessoa, que tipo de influência que está acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento. Aqui, qualquer coisa que aconteceu, que gerou alguma mágoa, um fechamento, foi por concessão. Ambas as partes tiveram culpa no cartório. 50-50. Entende? Momento a momento. Eu troquei energia aqui. Momento a momento, 2 de ouros, aquilo que estava desequilibrado vai começar a ganhar equilíbrio. Ó, ficou no passado, caiu à minha esquerda. O 10 de bastos, aquilo que pegava no emocional ou o sofrimento, a energia que te aprisionava, que você não conseguia sair, ela já não existe mais. Agora, acabou. Você está preso. Se você está aqui, você não está se movendo porque você não quer, porque
O 10 de bastos é a pessoa que está carregando tudo, ela só precisa soltar, chegou no fim. É só soltar, é só sair dali, não tem nada aqui aprisionando. Até essas cordas que estão aqui, são cordas ali que estão soltas. A pessoa não está amarrada aqui. As cordas só estão em cima dessa pessoa. Se essa pessoa simplesmente olhasse para cima, vendo que tem luz sobre ela e tirasse essas cordas, sabe? Essa energia aqui nessa carta me lembra muito o mito da caverna de Platão. Quem nunca ouviu falar, mas eu acho que acredito que todo mundo aqui já foi pra escola um dia, né? Quem me assiste, eu espero que sim, né? O mito da caverna de Platão, vocês sabem, né? Quando eles estão lá na caverninha, e daí tem uma luzinha, e daí eles ficam lá, né, na parte e na outra parte, tipo, como se a galera tivesse presa, olhando lá para os muros, digamos assim, preso naquela caverna. E aí, por fora, onde entra a luz, tem gente fazendo... Tem um desenho que mostra isso. Eles fazendo como se fossem bichos, passando ali através do refletor dessa luz, coisas e fazendo barulho. E o povo que tá dentro da caverna, que nunca olhou pro sol, acha que lá fora tem bicho, tem monstro, tem um monte de outras coisas. Aí um belo dia sai alguém de lá e vê que não era nada daquilo, entendeu? E volta para tentar resgatar os outros, e os outros ainda acham que essa pessoa é louca, entendeu? Enfim, depois vejo o mito da caverna, acho que eu não sei explicar direito o mito da caverna. Mas eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês do mito da caverna. Depois procurem pra vocês verem. É como se fosse isso, é a pessoa que tá presa, ela não quer abrir de jeito nenhum pra ver que as coisas podem mudar, que são diferentes, colocou na cabeça que não consegue tal coisa, colocou na cabeça que tem energia em volta dela. Cuidado pra não ser própria manifestação da sua psique, né? Que daí vai desenvolver uma histeria, pode desenvolver uma esquizofrenia. Tem que cuidar disso, aí vai ter que lidar com as suas sombras, vai precisar de um terapeuta, alguém que possa te ajudar nessa questão. Porque, gente, às vezes a gente acha que é espiritual e às vezes não é. A gente alimentou tanto alguma coisa na nossa cabeça, reprimiu tanto alguma questão, entende? Momento da colheita e nova oportunidade. Então, acho que ficou bem clara aqui a mensagem, né? Momento a momento, as coisas não andavam porque você estava indo devagar e ficava tentando se equilibrar, querendo as coisas do teu jeito, você não soltava, você queria as coisas, mas não soltava para a espiritualidade te ajudar de verdade. E aí começou as acusações, você dizia que queria recuperar um casamento, um relacionamento, a família, seja qual área for da sua vida, seja no trabalho, seja o que for, tá? Entenda isso no geral e leve essa mensagem para sua vida. Você queria que as coisas mudassem, mas você não estava fazendo a sua parte, estava fazendo muito num lugar mais vitimista ou de acusador, fazendo um papel não legal aqui, tá? Não tinha consciência. E aí se colocou aqui nesse papel de peso, de dor, nunca conseguindo ser grato ou mudando uma atitude. E agora isso acabou. Para quem se conectou com a energia, pegou o entendimento aqui, vai fazer suas orações, porque é momento da colheita, abundância, prosperidade. Em qualquer área da sua vida, a gente está falando da área espiritual, então isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, tá? E a nova oportunidade, valete de ouros, vai se manifestar na matéria, mas é um início, é um valetinho, entendeu? É o início, é a oportunidade, e é com liberdade, nessa carta vem a criança, né? É um valetinho a criança, só que agora é uma criança mais restaurada, conseguindo com que tivesse mais palpável aquilo que não era entendível, começando a ser mais entendível. Tá bom, meu povo? Vou tirar uma dessa aqui pra vocês. Às vezes você que tem muito medo do escuro, ou que agora levando bem pro lado espiritual, né? Vai ter que enfrentar os seus medos. Tem um filme, eu não assisti ele ainda, foi indicação, tá? Mas eu vou indicar pra vocês. Eu ainda não assisti porque eu perguntei pro Tarô se eu deveria assistir, disse que não era um momento. Mas se chama Dark Song, talvez alguém já tenha assistido, né? A canção negra ou canção escura, alguma coisa assim. E que conta o rito de Abranlin, acho que é aquele rito que você invoca o seu anjo guardião, tá? Então, digamos assim, digamos que você tem muito medo do escuro.
Só que você tem que lidar com as suas sombras. E esse filme fala disso, né? Que a pessoa tem que, durante esse processo de rito, que ela tem que se isolar, acho que ela fica um ano, você tem que ficar um ano fazendo algumas coisas, mas você tem que se isolar, você não pode ter contato com ninguém nem nada. É quase uma loucura, né? Você não ter contato com ninguém, você vai ter que lidar com as suas próprias sombras. Aí, obviamente, né, vai fazer... Imagina, a pessoa sozinha, você vai começar a ver coisa, e não quer dizer que você está vendo de verdade coisas espirituais. Às vezes sim, mas se a gente está falando das nossas sombras e das nossas projeções, muitas coisas podem ser da própria cabeça, entendeu? Então, assim, para quem tem medo do escuro ou qualquer coisa do campo espiritual, primeiro, claro, se conecta com Deus, você tem que estar bem, não dá para você fazer nada antes de se conectar com a fonte, não tem como, sem estar conectado com o seu eu superior, vai ter que trabalhar a conexão direto com o Criador, com a fonte, mas daí depois você trabalhar com as outras energias, né? A gente tem que estar bem para poder lidar com estas outras energias, né? Principalmente pessoas que incorporam ou que recebem, canalizam coisas, a gente tem que estar bem, direto primeiro com a fonte, né? Corpo são, mente sã. E talvez você tenha que enfrentar esse medo daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você acha que vê. Você vai ter que passar por essa transição, se permitir limpar isso para você acessar espiritualmente o próximo nível, entendeu? Faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar sua energia. Não adianta falar com a boca uma coisa e agir de outra forma. Vou tirar mais uma? Ou ficar em dúvida em questão da religião. Ou um dia Deus é bom, outro dia Deus não é, entendeu? Faça a sua escolha. O que é que você quer? Ou gente que fica mudando toda hora, né? Quer uma coisa, você começa a trabalhar a lei da atração ou pede alguma coisa, uma hora quer uma coisa, daqui a pouco já não sabe mais o que quer, ficar mudando toda hora. Ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você, tá? Bom, foi o que eu também já falei no início. Se algo que eu falei no início também não faz sentido para você, só solta. Mas eu aconselho aqui vocês deixarem, parar de pensar pela cabeça dos outros, principalmente, como eu dei o meu exemplo, que vim, né, cresci nessa base evangélica, e quando eu comecei a estudar outras coisas, não foi fácil, porque a minha cabeça e a minha resistência foi muito grande. E ainda continua, eu não sei muita coisa, gente. Tanto que quando eu falo aqui de orixás, dos caboclos, coisas assim, eu sempre falo pra vocês que eu não entendo. Não é uma coisa que eu me aprofundei. Talvez um dia eu venha estudar mais a fundo isso. Não que eu vá frequentar nem coisa assim. Né? Se algum dia eu sentir que devo ir, eu vou. Né? Por enquanto não sinto esse chamado. Mas eu acredito que eu preciso estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, assim, não deixa os outros pensarem por você no sentido, assim, de que tem que ser de tal forma e é assim, pronto, acabou. Vá buscar conhecimento, tá? Estuda, questiona, tá bom? Veja se faz sentido para você. Primeiro conheça, a gente não pode sair julgando a religião dos outros ou algum conhecimento que a gente não tem. Quando você tem o conhecimento, você estudou várias coisas, você tem comprovações científicas, arqueológicas, históricas, para você poder falar sobre o assunto, né? Pelo menos debater o assunto, é uma coisa. Agora, você que nunca estudou nada, tem lá um livro da religião e é só aquilo, pronto, acabou, sem ter nenhuma outra base, já vou pegar aqui também trazendo para vocês, né? Vamos lá, Adão e Eva. Tem Caim e Abel, né? Filhos. Depois, eu não lembro se é Caim ou se é Abel. Sai para uma cidade ali vizinha e casa. Esse povo, a Bíblia não explica de onde surgiu esse povo. Então, como é que... Primeiro, tá, tinha Adão e Eva. E aí? E esse povo aqui de cá surgiu da onde? Entenderam? Tem muita coisa, gente, que é simbólico na Bíblia. E que, enfim, eu não quero criar confusão na cabeça de ninguém, mas tá na hora. Eu acho que tá nessa leitura que cabe falar sobre isso, porque é uma leitura espiritual, né? E foi para falar da parte espiritual, da parte... de conhecimento, de expansão da consciência, então aí cabe eu falar sobre isso aqui,
tá? Como eu disse, não pra atacar ninguém, não tô atacando, não tô acusando, só tô pedindo que vocês busquem mais informação e conhecimento, tá bom? Ok? Beijo. Papai do céu abençoe vocês.